Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, mas se vai ser de manhã, se vai ser à noite, se vai ser à tarde, mas esse vídeo está sendo feito com todo carinho, com todo amor. Como vocês já sabem, eu comecei há um tempo atrás a contar a minha trajetória para vocês, convivendo com o lúpus. Então, eu contei a primeira e a segunda parte. Bom, pessoal, neste vídeo eu quero continuar contando para vocês a minha trajetória convivendo com o lúpus. Eu não sei o que vocês estão achando do vídeo, mas eu tô fazendo isso pelo simples fato de que eu me propus a contar a minha trajetória, eu me propus a contar sobre isso, porque algumas pessoas, na verdade, não gostam muito de falar sobre esse assunto devido às pessoas ter, digamos assim, um receio sobre isso, né? Porque para quem não sabe, o lúpus é uma doença autoimune, não é nada que você transmite de pai para filho, nem você pega num hospital ou você vai e pega num lugar onde vai, entende? Então é uma doença que o seu próprio corpo desenvolve. Então, me perdoe, porque eu estou um pouco gripada. É, você que não sabe, quem tem lúpus tem uma imunidade muito baixa. Então, qualquer coisinha a gente tá gripando, qualquer coisinha a gente tá pegando uma virose. Então, pessoal, continuando, eu quero dizer para vocês que eu vou continuar contando para vocês a minha trajetória, o que aconteceu comigo e também o que vem acontecendo. Eu quero dizer para vocês que fique comigo nesse vídeo. Não esqueça de se inscrever, de deixar o like, comentar. Eu vou adorar responder qualquer dúvida que você tiver sobre isso, que tiver ao meu alcance. Eu vou adorar responder cada um de vocês. Vocês podem deixar seus comentários, lá no final do vídeo, que eu vou adorar, porque esse vídeo está sendo feito com todo carinho e com todo amor para cada um de vocês, tá? Bom, pessoal, é, se não me falha a memória, a gente parou naquele momento em que, se não me falha a memória, quando eu pensei que eu ia ganhar alta. E realmente naquele dia eu não ganhei alta. Naquele dia eu ainda fiquei lá de um dia por outro e mais um dia. Depois eu ganhei alta, vim embora para casa. Aí a minha gravidez ainda estava um pouco nova, mas aí depois o tempo foi passando. Aí a minha sobrinha, como eu havia falado, estava morando com a gente. Eu louvo muito a Deus pela vida dela, sabe? Eu agradeço muito a Deus pela vida dela. Ela é um ouro de menina. Uma moça muito boa, muito pacienciosa. Eu sempre falo pra ela que ela é minha filha do coração, sabe? Ela é minha sobrinha, mas eu falo pra ela que ela é minha. Às vezes eu falo pra ela, não, você é minha. Eu louvo muito a Deus porque ela cuidou muito de mim, sabe? No momento em que eu mais precisava de alguém pra ficar perto, pra conversar, ela tava comigo, sabe? Então, voltando aqui, eu vim pra casa, fiquei um tempo, aí o tempo foi passando, os meses foi passando. O meu esposo cuidava de igreja, aí um dia a gente foi na roça, porque ia inaugurar uma igreja na roça, aí eu fui com ele. Tava tudo bem até o começo. Só que eu ficava sentindo umas dores de cabeça muito forte. Então, o médico me passou uns remédios para dor de cabeça. Então, naquele dia, antes de eu ir para aquela roça com meu esposo, eu tomei meus remédios normal e eu peguei e fui.
tava muito quente, muito calor. Eu me lembro que a gente tava lá no salão onde ia ser inaugurada a igreja. Aí ele falava comigo assim, não fica indo lá pra fora não, que tá muito quente. Fica aqui dentro. E eu ficava, só que de repente eu comecei a sentir tipo uma penicação no meu corpo, aí a minha garganta penicava, o meu corpo penicava. Era terrível, uma coceira terrível, uma coisa inexplicável. Eu não sei como explicar não, viu, mas aquilo era terrível mesmo, terrível mesmo. Então, eu peguei e falei com ele. Falei, nossa, tá penicando tanto aqui. Aí ele falou, deve ser o calor. Toma uma água gelada. Bebi água, mas aqui não passava. Aí ele começou a olhar pra mim, começou a ver que eu tava dando tipo uns vergão no corpo, sabe? E não falou nada pra mim, não. Aí ele pegou, me colocou no carro e a gente veio embora. Cheguei em casa, aí fui tomar banho. Quando fui tomar banho, eu olhava pra minha barriga, eu tava vendo aqueles vergão. Só que eu pensei que era o calor, não falei nada, não. Aí ele olhou pro meu rosto tava com os vergão também. Ele falou assim, Jaqueline, eu vou te levar você lá embaixo, no pronto-socorro, porque você tá com os vergão e não melhorou. No que eu cheguei lá, aí o médico foi olhar, minha pressão tava alterada novamente, muito alterada mesmo, sabe? Aí, depois que a minha pressão tava alterada, que jeito, eles me deram um remédio lá na veia. E eu fiquei lá um tempo em observação. Eu me lembro que a enfermeira veio e falou, se ela não melhorar, nós temos que levar ela pro hospital. Eu ouvi assim, sabe? Aí eu pensava comigo assim, misericórdia, hospital de novo? Aí eu peguei e Deus abençoou que eu melhorei e vim pra casa. Mas aquilo foi terrível, foi uma experiência terrível, aquela coceira, uma coisa inexplicável. Aí o médico falou que eu tava dando tipo uma alergia, sabe, do remédio. Mas na verdade, eu tava tomando tantos remédios que eu tomava um, melhorava uma coisa, mas acabava me dando alergia de outra. Aí eu peguei e vim pra casa normal. E o tempo foi passando, minha gravidez foi passando, e nisso eu completei mais de 7 meses de gravidez. E nesse intervalo de tempo, eu tava arrumando pra mim fazer uma laqueadura, porque como eu tava muito doente, eu tinha que fazer uma laqueadura. Aí eu me lembro que o médico me deu uns papel, tudo direitinho, falou como eu sendo casada, então tudo que a gente vai fazer quando você se casa tem que ter assinatura do seu esposo também. Aí eu me lembro que a gente arrumou os papel tudo pra mim pegar e fazer a laqueadura e tudo. E aí eu peguei e vim vim cá pro hospital, fazer uns exames e tudo, pra ver como é que tava. Porque se eles marcavam um exame pra você, demorava aqui, tempo pra passar o exame. Mas aí eu peguei e foi passando o tempo, quase 8 meses de gravidez. Aí um dia eu fui pro médico consultar, chegou lá, ele pegou pra mim e falou assim, Jaqueline, não tô conseguindo controlar a sua pressão, eu vou ter que mandar você pra Caratinga. Aí eu falei assim, pra Caratinga? Mas por que eu tô tão ruim assim? Eu tô bem, eu não tô me sentindo mal. Ele falou, não, vou ter que mandar, porque você vai ter que ficar em observação. Quando eu cheguei lá, eu me lembro que quando eu cheguei naquele hospital, eu não vou falar o nome dele não, porque isso não vai me fazer melhor nem pior. Mas o médico que me atendeu foi muito grosseiro, sabe? Comigo. Muito grosseiro mesmo. Aí ele foi e falou comigo assim que
Eu tava ficando doida, eu tava grávida, eu tava ficando doida. Eu falei, não, tô ficando doida não. Como é que a pessoa fala pra outra, você tá ficando doida porque você tá grávida? Isso não existe, né? Então, pessoal, aí continuando, eu peguei e um dia o médico marcou pra mim uma consulta, mas era pra ele me explicar a situação das coisas, como é que realmente tudo tava, os riscos que ocorria. Porque ele sempre falava, né? Mas como já tava chegando mais pro final da minha gravidez, aí ele... Final da gravidez, entre aspas, tá? Porque o plano do médico era tirar meu filho com 7 meses mesmo. Porque ele sabia, ele tinha certeza que eu não chegaria. Se eu fosse esperar, eu não chegaria aos 9 meses. Porque eu tava muito doente. Então, eu fui conversar com ele, tudo. Aí ele falou assim, olha, Jaqueline, isso aqui tá os papéis pra você ir pro médico. E tem uma coisa. Você vai levar esse papel pra todo lugar que você for agora. E já vou te avisar, seu parto não vai ser feito em Caratinga. Aí eu falei, mas doutor, por quê? Aí ele falou, porque eles não têm aparelhos pra cuidar de você lá. Aí foi quando eu falei, mas se eles não têm aparelhos lá pra cuidar de mim, pra onde que eu vou? Aí ele falou, olha, eu vou marcar pra você uma consulta lá em Ipatinga, pro médico avaliar você e dar o parecer dele. Aí você vai marcar o carro aqui e vai ir. Eu fui. Marquei minha consulta, peguei meus papéis e levei tudo. Nesse dia, minha mãe foi comigo, sabe? Minha mãe foi, meu esposo foi. Os meus olhos enchem d'água, eu começo a chorar porque tava tudo bem, sabe? Aí, quando chegou a hora de eu consultar, que eu entrei lá numa salinha pequenininha, aí eles já começaram a medir minha pressão. Eu achava que tava tudo bem, sabe? Comigo. O médico, eu não falei com vocês, mas no dia que o médico cá na minha cidade, que eu consultei com ele, ele já tinha me explicado os riscos que eu corri. Ele falou assim, ele chegou pra mim e falou, Jaqueline, o seu bebê pode morrer a qualquer momento. Eu não vou mentir pra você. Eu tenho que te falar a verdade. Ou você ou ele. Então, quase ninguém sabe. Mas no meio daqueles papel que tinha a minha laqueadura, meu esposo teve que assinar, sabendo que um de nós dois poderia não voltar para casa. Então, eu me lembro que quando eu tava lá na sala do médico, a enfermeira veio falar com meu esposo e com a minha mãe e falou assim, que eu ia ter que ficar internado, que minha pressão estava muito alterada e que eu não poderia voltar para casa. Aí, naquele dia, meu esposo não podia ficar comigo, porque ele tinha que trabalhar, tinha minha filha. Minha mãe ficou comigo, aí eu me lembro que depois que eles me internou, aí eles foi deixado ele no quarto me ver, porque ele ia embora. Aí eu me lembro que ele foi no quarto, me deu um abraço,
passou a mão no meu ventre e orou pra mim. A oração dele era só soluços, 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 soluços. Quando ele começou a orar pra mim e soluçar, eu só ouvi ele falar assim: Jesus, onde foi que eu fui falho com o Senhor? Aí eu comecei a entender o que realmente estava acontecendo comigo. Aí eu falava com ele: para com isso, você não pode ficar assim. Vai dar tudo certo. Tem a nossa filha, você tem que cuidar dela. Você vai chegar lá e vai falar com ela que tá tudo bem. A minha mãe naquele quarto de hospital comigo, veio e abraçou nós dois e falou: vocês dois são tão novos, mas Deus vai dar a vitória. Aí Deus fez uma reviravolta tão grande naquele dia, mas tão grande, tão grande. Aí eu fiquei lá. Aí o médico veio, me avaliou e falou assim: Jaqueline, se a sua pressão estiver boa amanhã, a gente vai tirar o seu bebê. Aí eu falava assim: vai tá, doutor, vai tá. Aí no outro dia minha pressão já estava mais normal, normalizada. Quando foi mais à noite, assim, umas 7h pouca da noite, eles me levaram pra sala de cirurgia e tiraram meu caléu. Os filhos da gente são uma bênção. Então, quando o meu caléu nasceu, que eu pude ver, sabe, que... Não sei se todo mundo é que nem eu, mas... Quando ele nasceu, eu pegava nos pezinhos dele, nas mãozinhas, eu contava os dedinhos, eu olhava as unhas pra ver se tava perfeito. Porque... Só que a gente às vezes é meio hipócrita, né? A gente esquece do tamanho do Deus na vida da gente. O meu filho, pela graça de Deus, ele nasceu perfeito. Não faltava nada nele. Ele nasceu sem nenhum problema de saúde. E aí, eu peguei, fiquei uns dias internada ainda, minha mãe lá comigo. E ele ganhou alta primeiro do que eu, acredita? De tanto que Deus é perfeito. Aí, minha mãe cuidava da gente e eu vim pra casa. E eu não consegui fazer a laqueadura. Naquele dia que eu tive o caléu, eu não fiz a laqueadura. Aí, eu vim pra casa, cuidei do meu filho, a minha sobrinha cuidava dele pra mim, porque eu tinha feito uma cesariana e o lúpus é uma doença tão terrível que você custa voltar em si. Aí, depois que melhora uma coisa, atrapalha a outra. Eu tive labirintite. Às vezes eu vim pra casa assim, aí às vezes eu tava em casa assim, eu me sentava e na hora que eu ia levantar, minha cabeça rodava, quando eu assustava, eu tava no chão. Só que eu tenho uma
versículo na Bíblia que eu gosto muito dele, que fala assim, toda vez que eu leio, que eu me lembro dele, desse versículo, a minha vida passa diante dos meus olhos, sabe? E ele fala assim, e ele enxugará toda lágrima. Não haverá mais tristeza. Talvez algumas Bíblias falem diferente, mas para você entender, não haverá tristeza, não haverá pranto, não haverá choro. Porque ele enxugará toda lágrima. Eu quero dizer para você, a gente passa por processos na nossa vida, sabe? Às vezes as coisas acontecem na vida da gente, mas são processos. São escadas que você vai subindo na sua vida, são degraus que você vai subindo e você vai se aperfeiçoando para você entender lá na frente o que Deus realmente quer na sua vida, o que Deus quer com você. Então, a minha vida, eu só tô contando poucas coisas, porque se eu for contar tudo, vai demorar muitos vídeos. Talvez as pessoas estão desacostumadas, né, de ficar ouvindo. Mas o lúpus é uma doença terrível, porque ele acaba com a sua vida, se você não tiver um pensamento firmado com Deus, se você não tiver uma família que te apoie, se você não tiver pessoas ao seu lado que te fale para você assim, que não tenha medo de te dizer a verdade. Quer dizer para você uma coisa, quando você tá enfermo, você não quer ouvir mentiras. Por mais doída que seja, você quer ouvir a verdade. Eu sempre falo, a verdade é melhor. A verdade sempre prevalece. Eu penso que se desde quando eu fiquei doente, se eu nunca tivesse se ninguém nunca tivesse me falado duramente a verdade, talvez eu já teria morrido. Mas eu já sabia da verdade, sabe? Eu estava prevenida, sabe? Talvez você não saiba, mas quando eu engravidei do meu filho, o Kalel, eu usava DIU. Então por isso que eu falo, Deus quis. Foi Deus que quis que o meu filho viesse ao mundo. Eu quero dizer que se Deus tiver um plano na sua vida, não adianta. Você pode cortar a volta do jeito que for. Você pode correr para os lados que você quiser correr. Porque se Deus quiser que concretize em tua vida, vai concretizar. Não adianta. Você pode ir para todos os lados que você quiser. Mas vai concretizar em sua vida. Então, o lúpus veio para minha vida para desestruturar, para abater a minha fé, para destruir a minha família. Mas você nunca pode deixar a enfermidade destruir você. Você nunca pode deixar a enfermidade destruir a sua vida, te destruir. Ele veio como essa enfermidade veio para minha vida como um cão bravo, sabe? Sabe quando você vê aquele cachorro grande, muito bravo, preso do outro lado? Assim foi essa doença na minha vida. Até hoje eu lido com ela. Eu aprendi a lidar. Sabe? Eu aprendi a ser muito mais forte do que ela. Ela faz isso com você, ó. Minhas mãos são todas manchadas. Sabe? Esse vermelho que você vê é assim que começa. Ela vai vermelhando, seu sangue não circula direito. Aí até que forma machucados, sabe? Assim. Mas eu falo, machuca o corpo, mas a minha alma não.
Minha alma não machuca não, porque a minha alma, o Senhor cuida dela, sabe? O Senhor tem cuidado de mim, da minha família. Eu vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Mas eu conto o resto para vocês. Eu ainda vou contar o resto para vocês. Me desculpe por ter demorado a contar, mas é porque eu tive alguns imprevistos. Aí não tive tempo de sentar para conversar e contar para vocês. Mas Deus é bom, sabe? Que Deus me deu um marido bom, uma pessoa boa, uma pessoa compreensiva. Deus me deu filhos ótimos, filhos maravilhosos. Uma mãe que não mede esforço pra nada, sabe? Eu agradeço a Deus todo dia pela vida deles, pela vida da minha sobrinha. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um deles, porque eles foram anjos do Senhor na minha vida, eles são anjos do Senhor na minha vida. Mas, só para terminar, hoje o meu Kalel tem 5 anos. Pensa numa criança que ama. Pensa num filho que tá sempre alegre. Pensa num filho que te dá orgulho, sabe? Que a todo momento te abraça, fala que te ama. Eu olho pra ele e falo, meu filho, como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo. Meu filho, como Deus é bom. A sua vida é um milagre. Eu digo pra ele, todos os dias, que você tenha uma vida longa. Que você, quando ficar mais velho, encontre alguém tão bom quanto você é pra mim. Ele ainda não entende. Ele só ri, sabe? Ele só dá um sorriso pra mim, que já é a minha alegria. Ele só dá um sorriso e me chama, mamãe. Mamãe, eu te amo, tá? Os filhos da gente são a herança do Senhor para nossa vida mesmo. São a herança de Deus na nossa vida mesmo. Desde já, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, porque eu não vou ser hipócrita de não pedir, né? Mas eu peço. Compartilhe. Comenta. Pode perguntar que eu respondo. Se tiver ao meu alcance, eu vou responder para cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Que se você estiver passando por alguma enfermidade, não se abate, não. Não se deixe se abater. Deus é bom, sabe? A gente não é merecedor de nada, não, mas Deus é bom. Fiquem todos com Deus. Que o Senhor Jesus possa reinar no lar, na vida de cada um. E que a gente nunca venha esquecer que os problemas só o Senhor Jesus que resolve.